Nós tivemos outro vídeo onde eu mostrei o processo de configuração do RPA, tanto na visão estação, servidor Windows, quanto na instância de ServiceNow. E nesse vídeo eu abri um fluxo, um bot process que a gente criou para uma automação bem simples que fazia a calculadora do Windows abrir e fazer uma soma. Só que eu já tinha o fluxo pronto. Eu não mostrei do zero como fazer isso. E aí é isso que eu quero mostrar agora, o processo de construção do fluxo. Então, se você quiser fazer junto, bem de boas. Bom, beleza, vamos lá. Eu vou abrir o meu RPA Studio, vou fazer a criação ali do projetinho e aí começar a utilizar os componentes. Então vamos lá, RPA Desktop Design Studio, a minha instância já está configurada, essa aqui, Proceed. E aí ele está se conectando agora na instância, fazendo a checagem de plugins, processo padrão de abertura do RPA Desktop Design Studio. Lembrando, tá, gente, não é uma aula, tá? Eu não vou passar detalhe por detalhe do estúdio. É uma demonstração. Então, login, ele já me direcionou para o browser para eu autenticar na instância. Depois que ele reconhece a autenticação, aí ele já abre o estúdio aqui por trás. Ó. Eu posso até fechar essa tela aqui de autenticação na instância. Então, estou na tela de início do meu estúdio. Eu vou vir aqui na opção Create Automation e eu vou escolher Unattended Automation, porque tem uma diferença, tá, de Unattended para Attended. Unattended é quando a gente não tem interação com um humano, é um robô não assistido, e o Attended é quando tem interação humana, é um robô que precisa em determinado momento que o humano vai lá e interage. Aqui ele não precisa, tá? Vou marcar essa opção. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de sino de fundo, é porque eu moro próximo aqui numa igreja. É horário do meio-dia, o sino toca. Não vou parar de gravar aqui, nem nada, para não tomar muito tempo, tá? Bom, calculadora X vai ser o nome da minha calculadora. Posso botar o nome que eu quiser. E descrição, o que a gente vai fazer? Soma 4 mais 4. É isso que ela vai fazer, bem simples, tá? E a gente vai no Next. Ele pergunta se a gente quer começar de um template ou quer usar uma tela em branco, né? Um canvas em branco. Então vou deixar em branco mesmo, Create. E aí ele carrega aqui pra gente essa tela, essa parte aqui por sinal, ServiceNow chama de Design Surface dentro aqui do estúdio. Assim como a gente tem aqui a Toolbox no lado esquerdo, onde a gente pode utilizar os componentes necessários para fazer a nossa automação funcionar. A gente vai utilizar os componentes, um dos componentes que a gente vai utilizar, ele é classificado como conector. Na verdade, é o único que a gente vai utilizar aqui dentro de connectors. Vai ser esse carinha aqui, ó, Universal App Connector. Depois que a gente usar esse cara, a gente vai utilizar daí os objetos relacionados a ele. E aí a gente vai começar a trabalhar aqui com um Object Explorer, que dentro desses objetos estão os métodos para a gente fazer a automação ocorrer. Bom, então como que eu faço, tá? Na documentação oficial da ServiceNow, eles falam que para a gente interagir com aplicações Windows, aplicações baseadas em Java ou aplicações web, o interessante é a gente utilizar esse conector aqui, o Universal App Connector. Apesar de que existem conectores específicos, na verdade existem componentes específicos para interagir com aplicações que rodam em uma máquina Windows, por exemplo. Mas a ServiceNow, por alguma razão, recomenda que a gente sempre utilize esse cara aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa é instanciar esse conector como um objeto global. Então eu posso simplesmente fazer um drag and drop aqui. E beleza, ele foi instanciado como objeto global. Agora, se eu der um duplo clique, eu chego dentro dos objetos
Na verdade, esse cara é um objeto global agora. E aí eu chego então dentro dos métodos desse cara, do Universal Application, que foi instanciado como objeto global. Eu tenho o método start e o wait for any screen. Eu quero usar o método start. Então, eu vou colocar ele aqui dentro do nosso design surface. Beleza. Eu vou selecionar aqui, que é tudo por cliques, tá, gente? Eu vou selecionar aqui o tipo da aplicação. Então, duplo clique, na verdade. Vou dizer aqui que ela vai ser uma application. Se fosse para web, daí poderia ser Edge ou Chrome, os navegadores compatíveis aqui, quando a gente está automatizando alguma coisa a nível de aplicação para web, via Universal Application. No nosso caso é application mesmo, porque é uma aplicação Windows. Ok. E aí eu vou colocar o path, é o caminho para chegar na calculadora do Windows. Então eu vou vir aqui no executar, C, dois pontos, opa, deixa eu sensibilizar aqui o campo, C, dois pontos, barra, deixa eu ver se ele já está aqui, aqui ó, opa, não é esse cara, selecionei errado, aqui. Esse aqui é o caminho, tá? Tá lá dentro da pasta System32, que por sua vez está dentro da pasta Windows, tem um executável lá, calc.exe. Se eu simplesmente chamar esse caminho aqui, ele abre a calculadora do Windows. Então, é isso que a gente vai copiar e vai colar no nosso path. Dentro aqui do objeto Universal Application. Então, no path, clico duas vezes e colo esse caminho. Beleza. Tá feito. Não preciso colocar nada aqui como parâmetro inicial da execução, tá? Uma coisa que eu não fiz, mas está em tempo, eu vou conectar esse objeto com esses dois caras aqui que em toda automação eles existem, que é um componente de início e um componente de fim. Então, conecto aqui na porta de controle. Então, aqui é uma porta de controle. E aqui embaixo seria uma porta de dados, essa amarelinha. As bolinhas cinzas são portas de controle. Beleza. O que eu vou fazer agora, tá, gente? Eu vou abrir a calculadora, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui no objeto Universal Application e vou vir na opção Configure. E essa tela aqui me permite então identificar as aplicações abertas no meu computador. Se tivesse um browser de internet, Google Chrome ou Edge, aqui eu ia achar ele também. E a partir desse browser, na página aberta, que eu ia aí começar a capturar os elementos para criar a minha automação. No nosso caso aqui é a calculadora, então vou selecionar a calculadora. Beleza. E agora eu vou escolher a opção Add Screen para adicionar isso na tela como um elemento. E aí ele tem aqui os Screen Match Release, que na hora que a automação for publicada, como que o ServiceNow vai interpretar, né, via Unattended Robot, o agentezinho Unattended Robot, que eu até comentei lá no outro vídeo, vai interpretar que a calculadora do Windows é a calculadora do Windows. Então a gente tem aqui algumas variáveis que podem servir como match. Eu vou deixar essa primeira apenas, tá? Title equals calculadora. Tá? O que eu vou fazer agora, tá, gente? Tendo esse primeiro elemento aqui já adicionado, eu posso daí capturar os subelementos, que daí seriam os botões, os campos aqui desse aplicativo, que é a calculadora. Então, clico com o botão direito e vou escolher a opção Capture Element. Aí ele coloca em foco aqui a calculadora e vem essa janelinha aqui, que é o capturador de elementos, basicamente. Vocês estão vendo que conforme eu vou levando o mouse nos botões, nos campos, nas áreas aqui da tela da aplicação da calculadora, ele vai sensibilizando e vai lendo aqui as informações. Então, o que eu quero fazer nessa nossa automação? A gente vai somar um número com ele mesmo e vai usar os botões relativos para isso. Então, é o número 4 que a gente vai usar, né? Então, 4
Tá vendo que eu levei o mouse aqui, ele sensibilizou, ó, 4, botão. Se eu colocar no meio dele, sensibiliza o texto, ó, mas eu não quero texto, eu quero botão, beleza? Uma vez sensibilizado aqui o botão, eu posso segurar o Ctrl, porque daí, conforme eu vou mexendo o mouse nas outras áreas da tela, ele não desseleciona. Então eu vou vir aqui no maisinho e eu adicionei agora esse elemento. Agora, ó, larguei o Ctrl, agora ele vai sensibilizar conforme eu for mexendo com o mouse. Eu vou capturar o botão mais. Então, levo o mouse aqui no mais, ó, botão mais, seguro o Ctrl e venho no maisinho. E vou capturar o igual. Então, no igual, botão igual, seguro o Ctrl e venho no maisinho. Capturados os elementos necessários, a gente fecha aqui o capturador. E aqui embaixo, ó, estão os nossos subelementos. Beleza? O que eu posso fazer até, ó, se eu clicar com o botão direito e der um refresh, uma coisa aqui. Eu preciso também dizer qual vai ser a variável, o atributo de match, para ele encontrar os elementos na tela. Então eu vou usar aqui o equals também, tá? Então, para o botão 4, equals 4, equals mais e equals igual a para cada um dos botões. Agora sim, se eu vier com o direito aqui e der um refresh screens and elements, vamos ver, ó, todos eles, o target, o objeto alvo, foi reconhecido. Eu tenho que configurar então esses atributos aqui de match para poder garantir que a automação vai funcionar da maneira que a gente quer na hora que as coisas estiverem acontecendo em tempo real. Beleza, feito isso, as capturas estão prontas. Dados os elementos do meu objeto Universal Application, que é desde a aplicação até as suas funcionalidades, que são os botões, a gente precisa agora, a partir dos métodos atribuídos a cada um desses elementos, fazer a associação deles no nosso design surface. Para começar daí, na verdade começar a gente já começou, né? Mas para continuar a construção aqui do nosso fluxo. Então eu vou clicar duplamente aqui no elemento calculadora e ele me traz aqui no Object Explorer, porque daí eu não estou mais em Toolbox, agora eu estou em Object Explorer, os métodos compatíveis. Normalmente a gente tem que trabalhar com esse método wait for create, que é um método que, como ele diz ali, né, na descrição, agora eu estou com o mouse em cima, ele está me dizendo, ele espera que a sessão seja emulada, o carregamento das coisas na tela, para que a operação comece a ser executada. Então, normalmente a gente tem que usar esse wait for create, senão ele dá erro. Ele não consegue encontrar daí o elemento, o objeto na tela, tá? Então eu vou clicar aqui no wait for create, vou fazer um drag and drop dele aqui para o meio, ó. E vou conectar na porta de controle do Universal Application. Então conecto o Universal Application com o método wait for create do elemento calculadora. Beleza, e agora? Agora eu posso ir pro elemento aqui de botão, o botão 4, né? Então eu duplamente clico nele. Tenho aqui os métodos. Tem um método aqui chamado click e eu vou fazer o drag and drop também do click aqui para o nosso design surface. Então percebam que cada elemento aqui tem os seus métodos. Por exemplo, o calculadora, ele não tem o método click, porque ele é a aplicação. Já os botões têm um método chamado click. E aí o que eu vou fazer com o click? A partir aqui do wait for create, da calculadora, eu vou conectar ele na porta de controle do método click do elemento botão 4. O que isso vai me permitir fazer? Quando a calculadora seja aberta, o botão 4 vai ser acionado. Eu já posso testar, inclusive, isso a partir
deste ponto que a gente está na construção do nosso fluxo de automação. Como? Se eu clicar com o botão direito em cima do objeto aqui instanciado, eu vou ter uma opção aqui, ó, Run from Here. Ele vai iniciar uma execução a partir aqui desse objeto, seguindo a sequência por meio das conexões via portas de controle. Então, Run from Here, o que ele faz? Abre a calculadora e aperta no número 4. E é isso. Então está funcionando. O que a gente tem que seguir fazendo? Agora, ainda aqui no elemento 4, a gente tem os métodos, nós usamos o click, mas agora a gente vai ter que usar o wait for create também, que é para emular a sessão, como a gente fez com o wait for create no elemento calculadora. Então, clica nesse cara e joga ele aqui para o design surface, fazendo o drag and drop. E vamos conectar o método click do elemento 4 com o método wait for create também do elemento 4. Beleza? E aí a gente vai fazendo algo muito semelhante com os demais métodos. Então agora a gente vai para o os elementos e os seus métodos. Então, elemento mais, temos o método click. Eu vou jogar ele aqui para o design surface. Vou conectar o método wait for condition lá do elemento 4. Beleza? E aqui no mais, eu vou também ter que usar um wait for create. Beleza? E vou conectar o mais, o click, né? O método click com o wait for create do mais. Aí eu vou de novo no 4. Se tivesse outro botão aqui, que fosse, sei lá, 5, daí eu ia no elemento 5, os métodos do elemento 5, mas que são os mesmos dos demais botões. Só que, claro, cada botão é cada botão, mas por ele ter um comportamento de botão, os métodos são os mesmos, né? Bom, então clique, faz o drag and drop. E o wait for create também. Agora, a gente vai fazer o uso do igual. Então, cliquei duplamente no elemento igual, abre os métodos do igual. Então, clique. Vou conectar o wait for create do elemento 4 com o clique do elemento igual a. E depois também vou colocar aqui no design surface o método wait for create do elemento igual a e vou conectar o método click com o método wait for create desse mesmo elemento. Beleza? E aí eu vou então encerrar com o método wait for create do elemento igual a. Então conectei ele no end. Isso aqui já deve fazer com que o nosso fluxo funcione, nosso fluxo de automação. Vou salvar, tá? E vou então clicar no Run para fazer a execução dele fim a fim. Só uma coisa que sempre tem que considerar é que uma vez que a gente faz a execução, seja a partir de qualquer parte aqui do fluxo, por exemplo, eu quero executar a partir daqui, Run from here, beleza. Ou mesmo usando o botão Run, eu tenho que fazer um clear log para daí ele liberar de novo a execução a partir do Run, tá? Então vamos fazer a execução fim a fim, Run. O que ele faz? Abre a calculadora e faz a soma. Certo? A calculadora ficou aberta, ó. Clear log, Run. Abre a calculadora e faz a soma. Tá, e se eu quisesse melhorar isso aqui, fechar a calculadora? Bem de boas. O que eu posso fazer agora? Clico 2 vezes no elemento calculadora, que é a nossa aplicação. Pego o método close, coloco ele no nosso design surface. Só que ao invés agora de o método wait for create do elemento igual a tá no end, eu vou ter que então excluir essa seta. Então seleciona a seta e pode dar um delete.
Então eu conecto o método waitForCreate no método close, só que daí o waitForCreate do elemento igual a com o close do elemento calculadora, e aí o calculadora, o close, eu conecto ele com o end. Beleza? Feito isso, clear log, vou salvar, vou fechar a nossa calculadora e vou dar um run. Abre a calculadora, faz a soma e fecha. Beleza? Gente, é isso. Eu não sou especialista em RPA. Eu tô ainda me desenvolvendo nisso, mas a gente vai aos pouquinhos se aperfeiçoando, fazendo essas automações mais simples. Então, percebam que não é uma automação difícil de fazer. Sim, a gente precisa acabar utilizando vários métodos desses elementos que a gente vai capturando aqui, mas até o ponto que eu cheguei, a gente não consegue fugir muito disso mesmo para essas automações mais simples. Talvez daqui a pouco eu possa descobrir alguma coisa, um jeito diferente de fazer isso aqui, otimizar esse fluxo, mas de momento eu não saberia como otimizar isso. Pelo menos não consigo pensar em nada nesse ponto. Mas é isso, tá? Eu espero aí que ajude quem tá começando. Pelo menos eu avancei um ponto aqui. Se daqui a pouco alguém tá antes de mim, eu posso já ajudar com alguma contribuição. E é isso, tá? Até mais!